começar a nossa reunião aqui da urologia pediátrica. Eu queria cumprimentar os nossos novos fellows que estão aqui começando essa primeira reunião sob responsabilidade deles, a Thaís Tinti, que vai apresentar agora inicialmente, e o Pedro Borba Leite, que vai depois dar sequência aos casos. Cumprimentar a todos e essa reunião mensal que nós temos, nós teremos uma intercalação entre convidados estrangeiros e reuniões com foco mais no dia a dia das rotinas. Então, eu queria então começar a reunião pedindo para a Thaís apresentar os primeiros casos. Por favor, Thaís. Bom, primeiramente, bom dia. Vou começar com os casos do Hospital Vila Maria. Nós operamos e atendemos de segunda-feira. Primeiramente, os primeiros casos são sobre os pós-operatórios dessa semana, do dia 12/3. Um breve aparato. Primeiro paciente 3 anos. A mãe referia que tinha 3 filhos e que notou no último filho, esse mais novo, uma genitália diferente. Ele nasceu a termo, cesárea sem intercorrências e ele não tinha nenhuma comorbidade. Essas são as fotos do pré-operatório. Aqui a gente pode evidenciar um capuchão e uma hipospádia distal. Esse caso foi operado agora na segunda-feira, dia 12, e retorna na próxima segunda para retirada da sonda. Os outros casos que nós operamos foi JGAS 1 ano, uma ortopexia esquerda e PPR 3 anos, uma prostatectomia. Foto pós-operatória sempre tem. Acabei esquecendo, doutor, desculpa. Tende essa rotina sempre, como a gente às vezes não consegue fotografar, pelo menos para a gente ver o resultado final. Tá já. O próximo slide é sobre as cirurgias que ocorrerão no Vila Maria na segunda-feira, próximo, dia 19. Então é JLSD, 1 ano, paciente, a mãe queixa de uma alteração do aspecto do pênis. Nasceu a termo, cesárea sem intercorrência, sem comorbidades. Essas são as fotos pré-operatórias. Então a gente nota aqui também o capuchão exuberante e o postpário distal. Uma pequena curvatura distal também. Esse caso nós vamos operar na segunda-feira agora, dia 19. Os próximos casos que operaremos na segunda, FAS 2 anos, trictorquidia esquerda do vestíbulo inguinal. Será feita uma ortopexia. Em CGRS 4 anos, uma fimose refratária a tratamento clínico. Também faremos a prostatectomia. O próximo caso é Maria Eduardo, ME. Nós vimos, eu vi com o Dr. Gilmar no ano Maria Zélia, nessa semana, e é um caso interessante de algumas imagens que eu trouxe para nós discutirmos. Bom, NEDS, 5 anos, a queixa principal era o primeiro episódio de dito febril, era amplitude de repetição. O primeiro episódio foi com 2 meses de idade, sem internação. A mãe refere que apresentou outros episódios de dito febril, o último em novembro de 17, porém não trouxe exame de urocultura comprovando. Nasceu de parto normal, 39 semanas sem intercorrência, diurese e evacuação sem alterações. O exame físico também não tinha nada que chamasse atenção. Veio com ultrassom em janeiro desse ano, que não tinha foto, apenas o laudo, um rim direito ectópico, empélvico, com moderada dilatação ureteral e pélvica. E essa última urocultura que ela fez em fevereiro de 18, negativa. Essas são as imagens da UCM, da uretrocisto miccional. Então, nós podemos ver que tem um bom enchimento vesical, não tem nenhuma alteração e não foi evidenciado refluxo, nem nenhuma outra alteração. E ela tem um esvaziamento completo pós-miccional. E ela fez também um DMSA. A foto está um pouquinho pequena, não está muito... Isso é DTPA, né? Desculpa, é isso, DTPA. A foto está um pouquinho pequena, não está muito nítida, mas a ideia é discutir esse exame.
Qual foi o laudo que eles apresentaram? Isso. O laudo dessa cintilo foi uma função renal esquerda normal, com boa expressão, e a função, na verdade, ele fala de uma exclusão renal funcional à direita. A gente vê as imagens lá em cima. Interessante que rapidamente ele já começa a aparecer a bexiga, na segunda linha ali, ó. Mas, interessante, né? Parece que ele mostra ali precocemente o direito ali. Então, tem uma Na outra primeira linha, não tem duas bolinhas em cima? Aqui? Não, na página de cima. Na primeira linha. Essa aqui? É. Olha, a próxima imagem, a próxima. Aqui. É. Você começa a ver duas imagens. Parece que é uma visão posterior, a parte do rim direito ela é menor. Mas você vê a captação. Aí você tem um esvaziamento pronto para a bexiga e um retardozinho, mas não chega a ter retenção. O que você acha, Gilmar? Passa o microfone. Tem uma ampliação de uma das fotos. Bom dia a todos. O motivo de eu trazer esse caso foi para chamar a atenção para a necessidade de nós termos assim, uma cuidado de interpretação dos exames que eles nos mandam, em todos os sentidos. Raio-X a gente acha que a gente tem que ver, mas tomografia, ultrassonografia, esses exames, tá certo? Porque foi rotulado como uma exclusão funcional à direita. Mas daí, a gente, olhando com detalhes o exame, eu percebi que aqui, nessa região... Não, um minutinho só. Você perceber que a imagem dessa bexiga era uma bexiga estranha. E daí fui procurar numa dessas imagens que estava aqui em cima, e eu detalhei, e pedi para que ela fizesse, então, faz a imagem ampliada de uma dessas fotinhos. Entendeu? Então, eu olhando essa imagem aqui, eu considerei que nós teríamos aqui embaixo uma bexiga, que tem uma forma assim de um triângulo praticamente, e ela tem uma outra imagem aqui acima, onde a gente consegue ver uma outra estrutura acima dessa bexiga. Então, eu fiquei vendo essa imagem, porque dá a impressão que seria uma bexiga em ampulheta. Mas o diagnóstico que a Carolina tem a ultrassom, ela tem um rim aí na pelve. Então, houve uma superposição de imagem, essa imagem não foi adequadamente interpretada e veio como um laudo e também estava rotulada como se não tivesse funcionamento direito. Então, assim, a curiosidade do caso foi para mostrar que, às vezes, a gente precisa olhar com detalhe, como nós sabemos, que às vezes os laudos não correspondem àquilo que a gente entende. Saber sempre que exame é exame subsidiário, a gente precisa ter em mente a clínica do paciente, sabemos para que ver se o exame não é condizente com a evolução, a gente procurar alguma forma diferente. Então, mas também a interpretação, porque ele tem um rim ali que está funcionando, que está escondido pela bexiga. Eu não sei se você concorda com o Tem uma imagem posterior ali que deve ser o rim, né? Eu vi essa semana um pós-operatório, dia no consultório, um paciente que tinha uma estenose de Jupe em rim pélvico, é exatamente esse achado. Agora, isso aí você, no ultrassom, a importância, isso é visto no ultrassom. Não foi visto, né? No ultrassom ele fala que o rim ectópico à direita ele é dilatado. E o rim é pélvico? É pélvico. À esquerda? Desculpa, é pélvico à direita e tópico à esquerda. É uma posterior. É verdade. Tá, então a gente precisa fazer agora não tem imagem disso? Do ultrassom não. E tem dilatação calicial? Tinha uma dilatação piélica e ureteral. Calicial ele não falava. Mas esse caso vai ser aprimorado nas imagens, entendeu? O motivo foi só para chamar a atenção, pessoal, isso, os que sofreram menos em medicina, porque a gente vive a medicina e sofre também, tem muita satisfação. Mas já para chamar a atenção, que a gente tem que olhar com detalhe. Essa aqui foi uma das fotinhos que eu ampliei daquele conjunto que estava lá, entendeu?
Então, assim, quando mandarem ultrassom, a gente tem um caso que a gente vai trazer também de ultrassom que era interpretado de uma certa maneira. O laudo vem de uma forma, procure detalhar bem aquilo que você tem nesse. Ok. Bom, então existe uma incidência maior de junto associado com essas vícios de posição. Então, vamos fazer um ultrassom melhor para a gente definir exatamente o grau de nefrose e eventualmente um caso com uma pieloplastia, se realmente tiver redução de espessura de parênquima, cálice dilatado. Você tem um ultrassom então para tomar a decisão. Próximo caso. Um paciente aqui da ACD que foi visto no ambulatório na semana passada. VOR, 12 anos. O paciente tem história de mielomeningocele, mais hidrocefalia com diagnóstico intraútero. Nasceu de 28 semanas parto cesárea, sem intercorrências. Teve uma correção cirúrgica precoce ao nascer da mielomeningo e DVP com 6 dias. Foi submetida a várias cirurgias ortopédicas até então, que é o dia de hoje. Fez um Malone aos 5 anos de idade, que ela perdeu na primeira semana, não conseguiu mais cateterizar. Fez uma vesicostomia aos 8 anos de idade. E está no PO tardio de setembro do ano passado, de uma ampliação vesical, mais um MM, mais um MF. O paciente perdeu novamente o Malone. Após uma semana de cirurgia, a mãe refere que teve uma deiscência, ela não conseguiu mais cateterizar com no máximo uma semana pós-cirúrgica. De história prévia, na verdade da doença, ela veio no ambulatório semana passada, com uma história de 2 semanas, um aparecimento de lesão lateral ao Malone, e na sequência, uns 2 dias depois, refere uma saída de secreção amarelada, espessa, sem odor. Ela faz cateterismo intermitente 4 vezes ao dia, com sonda número 12, e relata perdas urinárias usando fralda, mas ela não sabe definir, por conta do uso da fralda, se é antes de cateterizar, entre as cateterizações, não ficou claro. A perda é pela uretra ou pela uretra? Pela uretra, pela uretra, não é pelo conduto, não, pela uretra. Evacuações uma vez por semana, apesar do uso do PEG 4000. No exame físico, ela estava em bom estado geral, afebril, o abdômen flácido, indolor. Ela tem o orifício do conduto urinário um pouco estreito, porém passa bem a sonda número 12. Um granuloma próximo ao Malone, sem saída de secreção à expressão no dia da consulta. Essa é a foto que a mãe mandou há 2 semanas, 3 semanas hoje, que apareceu junto ao Malone. Aqui é o Malone, a vesicostomia, o conduto urinário está para cá, e apareceu esse abalamento com hiperemia e dor. E aí ela falou que depois de uns 2 dias abriu isso daqui e saiu uma secreção amarelada. Aí na semana passada, ela veio na consulta e o aspecto é este. Ela tem aqui o conduto urinário, o Malone, aí ampliamos um pouco mais a imagem. Nessa região está um pouquinho difícil de ver, parece um granuloma, mas é onde a mãe refere que a expressão, normalmente uma vez ao dia, sai uma secreção amarelada. De exames, ela tem um ultrassom, que ele mostra aqui a neobexiga, né? As cicatrizes cutâneas, e ele fala de um provável trajeto das cicatrizes cutâneas, não define qual, mas provavelmente deve ser esse granuloma lateral Malone, com um trajeto para a neobexiga. Ela interroga, na verdade, no laudo. Esse trajeto é um conduto. Olha lá. Não parece um tubinho angulado ali para a neobexiga? Esse trajeto é um conduto. Aqui, né? Uhum. E assim, Malone ela fez inicialmente. Depois a gente fez no colo esquerdo, é o Macedo Malone, que a gente faz à esquerda, que é uma modificação. Esse paciente, o que está acontecendo? Ele teve tido uma estenose da ostomia na extremidade. Você tem um conduto para entrar cateterismo
que deve estar tendo saída de secreção, está fazendo uma Você fala do valor, né? do MM, do absurdo. Então, esse caso a gente tem que rever. E antes de rever, talvez ver a pressão de perda que ela tem do colo vesical. Ela tem... Do colo vesical, na parte de baixo, para ver essa perda urinária. Ela tem uma... Eu vou descrever o exame. Tem uma capacidade... No fluxo, foi um fluxo baixo, de mais ou menos 2 ml. Fluxo em paciente neurogênico não tem significado, principalmente porque ele faz cateterismo. Na cistometria, uma capacidade de 400 ml, uma complacência de 7, diminuída, sensibilidade preservada, com um preenchimento de 100 ml. Perdas aos esforços, com um VLPP de 40, e apresentou contrações não inibidas com um VLPP de 51. Vai lá no final, né? Olha na curva lá. Isso. Ela tem assim um enchimento, a pressão ela vai chegando, chegou a 400, que eles mantêm às vezes uma atividade da bexiga nativa, mas se ela chegou a 400, a capacidade é boa, né? E no final ela tem umas contrações com pressão de perda de 40. Esses pacientes que têm vesicostomia, você não sabe como é a atividade esfincteriana. Então, a gente, quando tem um paciente com a bexiga íntegra, você faz primeiro o estudo urodinâmico e pela pressão de perda, você define se na hora da ampliação você precisa também fazer um procedimento no colo vesical. Esse paciente a gente acaba não tendo como fazer, então você faz primeiro a reconstrução vesical e depois vê a pressão. Como ela perde com 40, 41, não é tão ruim, não é tão baixa assim, né? Então, talvez o que a gente possa dar um pouco tempo para essa bexiga se refuncionalizar e depois discutir algum procedimento especificamente no colo vesical, né? Mas o volume que ela cateteriza, quanto que é no cada intervalo? Que ela retira? Em torno de 200 ml. 200 ml. Quando chega a 250 ml, que dá mais ou menos umas 2 horas e meia, assim, eles começam a perder. Então esse é um caso para a gente rever depois, mas o que eu faria primeiro, eu faria a abordagem do MM, para poder então ela fazer a limpeza e refuncionalizar esses condutos de cateterismo. O que você acha, Gilmar? Ok, Marcelo, não, exatamente. Concordo com você. Eu queria só. Eu não consigo ver daqui. Aqui, que pressão que é essa aqui? Essa é a abdominal. A de cima é a vesical, a do meio é a abdominal e a de baixo é a detrusora. E aqui é o volume. Detrusora. Mas quanto está dando essa pressão aqui? Isso aqui é de quanto? Ela chegou a 51. Não, então, porque você falou que ela tem uma complacência baixa, né? Ela está enchendo com pressão alta, não está? Sim, sim. Embora ela tenha uma capacidade boa, parece que ela está com uma pressão que está ultrapassando aí os limites de garantia, né? Sobe um pouquinho, mas assim, depois de uma ampliação, você espera e a bexiga ela se expande. Talvez você possa usar um pouco de anticolinérgico para tirar um pouquinho a atividade da bexiga que ficou retida. Até para ver se ela melhora das perdas. Eu acho que ele deveria usar essa medicina terapêutica, assim. Marcelo, anticolinérgico aqui, porque veja só, na metade aqui, não sei quantos ml foram infundidos aqui, mas já está batendo 50, né? Então, tudo bem. Agora, a abordagem do conduto, eu concordo com você, deve ter um granuloma, alguma coisa, seja o que for, eu acho que tem que mexer. Mas eu acho que em relação às perdas urinárias, acho que vale a pena a gente fazer um diário, para a gente caracterizar melhor, porque assim, a gente viu na urodinâmica que ela tem uma capacidade que pode atingir até 400. Se ela relata que quando passa o cateterismo, faz a sondagem, sai 200, às vezes ela não está conseguindo cateterizar direito, às vezes ela não está esvaziando de forma adequada, para a gente poder caracterizar melhor que perdas são essas, entendeu? Em que momento que ela não conseguiu falar, porque isso aí caracteriza melhor, né, se realmente a pressão não é tão baixa, então se realmente ela está fazendo de forma adequada. Que aí, se ela voltar para um retreinamento e começar a fazer de uma forma mais ajustada, pode ser que ela não perca mais.
Marcelo, assim, obviamente pelo diário a gente não vai saber a maneira com que ela está cateterizando, tá certo? Qual a eficiência do cateterismo. Você sugere alguma forma de a gente entender se o cateterismo dela está sendo eficiente ou não? Porque o diário não vai demonstrar se ela está cateterizando direito ou não. Mas vai demonstrar, professor, por exemplo, se a gente conseguir caracterizar de forma melhor, mais objetiva, porque às vezes o paciente ele não consegue dar a informação que a gente precisa. Né? Por exemplo, assim, em que momento você perde? Eu não sei. Quanto volume que sai, eu não medi. Eu acho que entendeu? Assim a gente consegue. Se a gente vê que ela está passando a sondinha e está saindo baixo volume, mesmo em intervalos grandes, e ela está perdendo, eu acho que a gente pode, né, pensar que isso não está sendo feito de forma adequada e já encaminhar ela para um retreinamento. Às vezes ela passa a sonda, sai um pouco, a sonda bate na mucosa e por algum momento para de sair, ela já tira precocemente, entendeu? Falar que às vezes ela tem que reajustar, puxar um pouquinho, ver se ainda sai, ter um pouquinho mais de paciência, entendeu? Então, às vezes, isso são pequenas informações que você repassando com a enfermagem, retreinando, pode ser que seja o caso, entendeu? Tem que caracterizar melhor. O diário ele serve apenas para a gente tentar dar alguma objetividade a dados que são muito subjetivos. Então, Marcelo, o que eu queria era justamente isso, né? Eu acho que no caso desse que a gente suspeita que não está cateterizando bem, a gente tem que fazer um cateterismo sob supervisão. Ela tem uretra. Depois que ela cateteriza, a gente tentar ver se não tem um vício ali de conformação qualquer que está drenando só uma parte do reservatório e está sobrando o restante. É cateterizar por cima e por baixo, mas assim, é uma menina que eu acho que a gente tem que se dedicar um pouco, pedir para ela cateterizar um dia, para a gente ver como ela faz, e aí a gente complementar esse cateterismo para ver. Daí responde essas perguntas. Ok. Marque então a revisão, e quando a gente aproveita essa internação para dar um repasse, pede o diário nutricional, já pode planejar a cirurgia. Ok? Ok. Relacionado a esse... já foi? Relacionado a esse caso, vou apresentar um artigo do Journal of Urology, foi publicado em março de 2017, uma equipe lá do Tennessee, do Children's Hospital. É um artigo que ele fala sobre atualizações, né, sobre os condutos cateterizáveis continentes e o tempo de suas complicações. Esse artigo ele surgiu de um outro artigo que os mesmos autores fizeram em 2006 sobre as complicações dos condutos. Em 2006 ele fez um segmento pequeno de 28 meses e ele chegou à conclusão de complicações maiores, em torno de 23% ocorreram nos primeiros 2 anos, só que a grande maioria no primeiro ano. Então ele achou que o segmento era muito pequeno para definir. E aí ele resolveu fazer essa atualização desse estudo. Esse estudo atual ele é feito num segmento de 80 meses. O objetivo do estudo é mostrar se as complicações pós-operatórias elas se acumulam durante os anos ou não. Foi utilizado nesse trabalho pela primeira vez a tabela de Clavin-Dindo, que é uma tabela de complicações pós-operatórias. Ela serviu para estratificar o nível da intervenção cirúrgica nesses pacientes. Eu coloquei brevemente a tabela, só para lembrar. É uma tabela que é dividida em grau 1 a 5, sendo que o grau 1 são cursos pós-operatórios anormais, sem um desvio do pós-operatório normal, sem necessidade de grandes intervenções, apenas sintomáticos. O 2 são medicamentos utilizados que não cabem no grau 1. A partir do 3 já classifica como intervenção cirúrgica. E o 5 é morte do paciente. No método, ele selecionou pacientes menores que 20 anos, que foram submetidos a Malone ou Mitrofanoff, desde fevereiro de 2002 a fevereiro de 2014.
Foram 81 pacientes seguidos um ano antes da cirurgia até janeiro de 2015, exclusos os pacientes que fizeram apenas o conduto, que não foram feitas as reconstruções. Ele classificou como uma complicação única os eventos que ocorreram até 90 dias pós-operatório, ele classifica como única complicação. Foram 119 condutos de 81 pacientes com uma idade média de 8 anos e um segmento de 80 meses. Das espinhas bífidas eram 56%, distrofia 18%, agenesia sacral cerca de 10%, VUP 6,2% dos pacientes. O mitrofanol foi realizado em 62,2% dos pacientes, a maioria com apêndice, e o malone em 37,8%, a maioria também com apêndice. Fizeram ambos mitrofanol e malone em cerca de 46% dos pacientes, e 8,6% destes dividiram o apêndice. Ele era comprido o suficiente para dividir e fazer os dois condutos. Ele refere que cerca de 50% dos pacientes tiveram pelo menos uma complicação, uma única complicação, e 7,4% duas ou mais complicações únicas, né? Das 48 complicações únicas, 70 necessitaram intervenção, e isso tudo ocorreu numa média de 24,2 meses. Em relação às complicações, 20% dos canais foram por dificuldade de cateterização, 1% por incontinência do estômago e 1,7% por falso trajeto prolapso. De todos os condutos que complicaram, 60% eram de ilho, eram reconstrução com ilho, e 28% com reconstrução com apêndice. Eu coloquei uma tabela que ele colocou sobre sobrevivência estimada de Kaplan-Meier, só para ilustrar que, conforme os anos passaram, aqui ele dividiu em três linhas, né, de 1 a 2 anos azul, de 3 a 4 anos de segmento, né, a do meio e 5 a 10 anos a de cima. E aí dá para perceber que a taxa de sobrevivência estimada, conforme o passar dos anos, ela é maior, né, conforme os anos passam. Na discussão, ele comenta que o desenvolvimento do mitrofanol em 1980 ele permitiu uma expansão da cateterização continente, o que muitos pacientes não tinham esse acesso antigamente. Mas isso levou também a algumas complicações, como dificuldade de cateterização, estenose, incontinência, falso trajeto e prolapso. No estudo que ele fez previamente, em 2006, ele encontrou 23% de complicações, todas, a maioria dentro de um ano. E nesse estudo, ele encontrou que as complicações maiores ocorreram nos primeiros 2 anos. Ele afere isso a uma corte maior, um segmento maior dos pacientes. Por isso apareceu mais nos primeiros 2 anos. E com relação a todos os condutos, 42% de complicações foram em ilho e 14% em apêndice. O grau de Clavin-Dindo ele usou para fazer uma relação da gravidade da complicação e a permanência hospitalar. E aí ele fala que esse estudo foi importante para um melhor aconselhamento familiar e do paciente com relação à realidade dos condutos. Concluindo, os dados comparados com o estudo prévio, né, a taxa de complicações do estudo prévio foi maior no primeiro ano, e nesse trabalho foi nos primeiros 2 anos. No estudo atual, 40% dos estomas complicaram, e no estudo anterior foram 23%. E o segmento médio das complicações ocorreram em cerca de 24 meses. As maiores complicações foi do conduto ileal, maior do que do apêndice. A tabela de Clavin-Dindo, ela foi utilizada e ela apontou complicações maiores nos primeiros 2 anos e as menores não tiveram significância.
E aí, como eu falei, o estudo ele enfatiza que foi bom para o aconselhamento da realidade das expectativas também dos pacientes, dos familiares em relação ao conduto. Excelente. Na verdade, esse artigo, esse primeiro, aliás, um dos autores, o Anthony Thomas, estava com a gente semana passada lá em Cincinnati, ele foi um dos convidados também internacionais, e esse primeiro trabalho dele, nós tivemos a oportunidade de fazer a revisão com o Journal of Urology. Então é um trabalho que já conhecia e ele agora apresenta esse resultado mais tardio. Isso é uma coisa boa, porque a gente está revendo agora a nossa experiência dos MPs que a gente tem no consultório, a gente reviu lá, e vamos poder usar esse modelo de avaliação para o nosso trabalho. Você viu que aí quando ele fala ilho, provavelmente é tubo de monte, que tem mais complicação realmente com a verdade do que com o apêndice, né? Alguém quer fazer um comentário, Ricardo? Não, perfeito. Muito bom. Então talvez agora, seus casos acabaram, né? Talvez a Thaís pudesse já subir para começar o ambulatório, para a gente não atrasar, e o Pedro passa então a assumir a apresentação. Obrigado, Thaís. Bom dia. Então, só um casinho para a gente discutir. 6 anos, sexo masculino. Ele antecedentes parto pré-termo, 32 anos, 32 semanas. No caso, ele é filho único, ele é um pós-operatório tardio de uma correção de hipospadia de 2 tempos. Primeiro tempo, uma reconstrução da placa com retardo de prepúcio. Segundo tempo, incisão da placa, tubularização, em fevereiro de 2017. Pode passar. E a gente tem, a última cirurgia dele foi há 1 ano, e a gente tem esse aspecto, né, um cicatricial aqui, com um meato subcoronal, e eu gostaria de discutir com a plateia qual que seria a indicação de abordagem, se já está no tempo certo para a gente fazer alguma coisa. Certo. Provavelmente a uretra lá embaixo, né? Pela cicatriz. Era escrotal. Ele urina por esse orifício. Não, antes de fazer exatamente. Então tá. E olhando no perfil, aparentemente o pênis está bem solto. Isso. Não tem mais curvatura residual. Aparentemente. Aparentemente não. Então, a família tem alguma queixa específica? Não, a queixa é mais estética mesmo, assim. Ele urina com jato para frente e, assim, realmente só seria uma questão estética mesmo, para falar a verdade. Porque pelo histórico do paciente, nesse foi feito em 2 tempos, o histórico devia ser hipospadia bem proximal, né? Transição pênis-cortal. E a uretra, ela está ali subcoronal. Eu não sei se valeria a pena a gente oferecer alguma coisa, eu não sei o quanto que essa pele está solta, de repente, para desfazer essa cicatriz. Mas, assim, pensando em mexer na uretra, eu não sei se seria aconselhável, né? Porque, assim, se a gente coloca essa uretra, que já era muito proximal, na glande, realmente deixar ela tópica, geralmente não é tão aconselhado nesses casos, né? Porque a chance de você ter uma estenose, de você ter outras complicações, daí tem que pesar bem, né, com a família, assim, porque assim ele já teve um bom ganho, né? O quanto que de benefício vai trazer se você abordar. Não sei se dá para fazer alguma coisa em relação à cicatriz em si, ou melhorar o aspecto da pele. Mas, assim, em termos de uretra, não sei, eu acho que eu conversaria com a família, não sei se vale a pena a gente reabordar. A nossa meta, quando você faz em 2 tempos, nunca é botar na glande, porque senão você pode ter complicação de toda a extensão da uretra, formação de divertículos. Então, na verdade, o objetivo ali teria sido deixar a uretra coronal. Ela está um pouquinho só abaixo. Se ela estivesse ali na região coronal, essas hipospadias escrotais baixas, é o que a gente considera como razoável. Ali talvez você possa ter uma melhora estética sutil no futuro,
Tá? Mas eu, nesse momento, eu deixaria ele quieto. Ele está com que idade agora? 6 anos. 6 anos. Deixa um intervalo maior, daqui a um ano a gente revê. Em algum momento, talvez a gente possa ali fazer um TIP secundário, e avançar um pouquinho até a glande, mas isso aí realmente, nesse momento, ele urinando bem, a uretra íntegra, olhando para frente, bem sem curvatura, eu acho que está bem razoável nesse momento. Tá bom? Tá. Pede para ele voltar em um ano. Vou conversar com a família. Bom, aqui a gente tem o caso de uma menina de 11 anos, do sexo feminino, antecedentes parto cesárea termo, pré-natal sem intercorrências, não tinha história de hidronefrose antinatal na época, era a primeira filha, tem 2 irmãos, sendo que os irmãos são gêmeos, que também não tem nenhum antecedente urológico, são 6 anos mais novos e ela não tem nenhum tipo de comorbidade. Então, há um ano, ela apresentou um episódio de um quadro de desconforto abdominal, era mais em período noturno, e não tinha relação com o trânsito intestinal, era um trânsito intestinal absolutamente normal. Foram 3 episódios especificamente, e esses episódios todos foram em flanco esquerdo. Um exame físico abdominal absolutamente sem alteração, crescimento, desenvolvimento, tudo normal. Tá? Ok, já está aqui, volta. Felipe, paciente com 11 anos, sem antecorrências de pré-natal, começa a vir uma dor abdominal. No que você pensa? Então, 11 anos, uma dor abdominal que não tem relação com o trânsito intestinal. E pela localização dela mais em flanco esquerdo, pode pensar em litíase, né? Acho que talvez eu pensaria em litíase, mas mais voltada para uma parte urológica mesmo. Então, fazer investigação para uma infecção, pode ser uma JUP. Litíase? Por que litíase? A gente tem acompanhado aí uma incidência um pouquinho mais aumentada de litíase nessas crianças da faixa de 10 a 12 anos. Lá no ano a gente tem atendido bastante gente assim, uma dor inespecífica e que na investigação vem com litíase. Você concorda, Ricardo? Dor abdominal, a gente tem que pensar em várias hipóteses, né? A gente tem que ter uma chave diagnóstica para procurar e explorar isso daí. Ainda faltam dados para a gente poder investigar. Acho que cabe aí investigação, ultrassom e radiológico. Ok. Então mostra o ultrassom. Bom, então isso aqui é um ultrassom, mais especificamente com os achados do aparelho urinário, né? Então a gente tem aqui um rim direito normal, uma bexiga normal, paredes finas e conteúdo ecogênico. E aqui a gente tem ultrassom, o rim esquerdo, com uma importante dilatação pielo-calicinal, né? Ele demonstra também, aqui, não estou com logo aqui, mas um afilamento de parênquima. E aqui a gente consegue ver a transição da pelve renal e com o ureter, com estreitamento caracterizado aqui na seta, né? Pode passar. Então, foi optado também pela realização de uma tomografia, né, para tentar detalhar melhor anatomicamente. Então a gente vê um rim com uma importante dilatação da pelve, né, com um afilamento do parênquima cortical, e a gente vê aqui num plano sagital com um grande aumento da pelve renal, que a gente tem uma medida aqui de 13 centímetros. Aqui a gente tem o DTPA de janeiro de 2018. Infelizmente eu não estava com o laudo disponível, mas a gente pode analisar bem o gráfico, que a gente tem uma curva completamente ascendente, nem chega a fazer um tempo de pico, muito menos um T-meio, né? E a gente tem aqui um rim esquerdo com uma curva de pico com um T-meio um pouquinho aumentado, mas não também que não chega a ser muito considerado, porque ele dá mais ou menos uns 20 minutos, está na transição ali
indeterminado, mais ou menos. A gente tem o DMSA também, eu peço desculpa por não trazer o número exato da função renal, mas a gente vê uma função renal altamente deprimida aqui no rim esquerdo, quase toda a função para o rim direito. Okay. Isabel, o que você faria nesse caso? Antes a Marcela quer fazer um comentário. Fala, Marcela. Agora que a gente já tem a imagem, né? Assim, lembrar que uma das coisas que a gente pode perguntar na anamnese para tentar diferenciar essa dor é perguntar se essa dor, começar a fazer a investigação da dor, para saber se ela tem, né, causas urológicas. E uma das coisas que a gente pergunta é se essa dor tem relação quando a criança tem ingestão líquida. Nesses casos é muito comum, às vezes eles até relatam, então, dói muito, e às vezes quando eu tomo bastante líquido, piora a dor, né? Que é quando enche a jupa. Então, é um detalhezinho que assim, às vezes ajuda a gente na investigação. Ela está assintomática, né? Ela estava só com dor, mas tem infecção de repetição. Não, ela não tem infecção, ela teve 3 episódios de dor, a dor no flanco esquerdo, que bate com o lado da dilatação. Então, para mim, apesar de não estar com valor absoluto, eu tenho um pouquinho de captação, acho que sempre vale a pena a gente fazer a cirurgia da correção da jupa, né? Uhum. Essa foi É importante olhar, quer ver? Volta no TPA. Está vendo ali, ó? Se você olha para o DMSA, aparentemente você não tem uma função muito pobre, você tem um rim bem afilado. Mas quando você olha no DTPA, ó, ele tem captação ali, ele tem uma tentativa contra uma resistência. Então sempre vale a pena. E nós mexendo com criança, claro que ela já está numa idade um pouco maior. Agora, alguma observação da etiologia dessa JUP? Geralmente, quando você tem essas evoluções insidiosas, é vaso anômalo ou a pelve, a ureter tem implantação alta na pelve. Aí forma uma válvula, por isso que ela não tem hidronefrose, não é aquela evolução do bebê que está com dilatação. Infelizmente, para esse caso, a gente não tem o registro fotográfico, mas a conduta foi pieloplastia, né, realizado em 10 de março, o achado intraoperatório de vaso anômalo, mas principalmente com uma implantação alta do ureter na pelve renal, né? A pieloplastia foi realizada sem dificuldades, ela já retornou ali dali 72 horas, uma incisão de 2 dedos, com um excelente resultado, e onde foi retirado o perisprint, o paciente está ótimo. Ok. Gilmar, algum comentário, Gilmar? Não, sim, talvez. Veja, é aquela história de a gente ficar ou não sossegado na frente a um paciente. Você, Pedro, a história que você contou, quais eram as avaliações iniciais dessa criança? Você passou lá, parece que era tudo normal. Você pode voltar nas características iniciais da história? Por favor. Senão a gente não... É que para a gente não ficar tão convicto de que, para certas crianças que têm algum grau de comprometimento, de julgo e tal, isso aí está tudo bem, para a gente pôr atenção nas coisas, né? Só para ver, ó, esse aqui, ó, veja bem, um pré-natal sem intercorrência, sem história de hidronefrose antinatal. Então você veja que é uma criança que não tinha o menor indício de um problema e que depois que nasceu acabou desenvolvendo de uma maneira, uma forma grave, né, de hidronefrose. Então isso aí eu acho que chama atenção para aquelas crianças que a gente está vendo, que tem algum grau de hidronefrose, que eventualmente está evoluindo bem, para a gente não se convencer de que essa criança vai ficar bem. Tem muitos casos que a coisa fica estável, parece que a criança está evoluindo, se deixa de acompanhar, depois de um tempo a criança é bem comprometida. Então você vê, de um caso que partiu de condição 0, onde ela chegou? Então esses casos todos que a gente acompanha, tem que fazer exame no mínimo cada 6 meses. Olha, no máximo cada 6 meses, para a gente acompanhar a evolução, né? Tá bom? Só esse comentário. Beleza.
Um abraço então ao nosso ex-fellow pós-graduando Jorge Pompermaia, que está aí assistindo a nossa reunião. Ok. Então, mais um caso, 33 anos, sexo feminino, é uma história de ânus perfurado, tem uma história de ter feito uma colostomia e reconstrução no Hospital do Flamengo, no Rio de Janeiro, e infelizmente não havia relato do caso na ocasião. Ela evoluiu com diagnóstico de bexiga neurogênica e intestino neurogênico. Também ela não estava bem orientada da situação urológica dela, e ao longo da vida ela apresentou vários episódios de infecção urinária. Mais recentemente agora vem sendo acompanhada no Hospital da Força Aérea do Rio de Janeiro, onde existe um relato informal da paciente que houve tentativa de cateterização, de fazer sondagem vesical de demora, o que não foi possível por causa da condição anômala da genitália. Queixas institucionais, ela queixa principalmente de urgência, né, e frequência aumentada. A principal queixa dela, mas ela também relata que tem um jato fraco e uma dificuldade de esvaziamento. Ela refere que não tem perda de urina. Do ponto de vista intestinal, ela refere com constipação, evacuação uma vez a semana, com fezes de grande diâmetro, eventualmente apresenta intercalado alguns episódios de diarreia. Então, foi tentado realizar um estudo urodinâmico, porém não foi possível realizar a caracterização uretral, que impediu de realizar para a gente ter um parâmetro melhor sobre essa bexiga. E foi realizada então uma cistoscopia, que a gente vê no canal como um caminho periclitoriano, mas que não foi possível visualizar um lumen, não foi visualizado nenhuma entrada uretral, ou não tivemos acesso à bexiga, e no fundo dois colos uterinos separados. Ela tem uma creatinina sérica de 2,5. Não, antes disso. Bom, isso é um caso complexo. Gilmar, para você. Bom, eu não tenho imagem disso, né? Ela está urinando por algum lugar, uma uretra ela tem, porque ele tem um útero de Delfo, e onde essa uretra está se desembocando, eu não sei onde mas... Na verdade, precisa de um esclarecimento, né? Ela tem uma cloaca, na verdade, o ânus perfurado era uma cloaca, foi feito então a primeira colostomia, depois a cirurgia de reconstrução, e aí o canal da cloaca geralmente ele é reconstituído como uma uretra, que estava alta, né, periclitoriana, e na verdade eu realmente não conseguia fazer uma avaliação. E o que ela tinha era um divertículo grande dessa uretra, que era essa cavidade que a gente entrava. E a gente não achou realmente o caminho da uretra. Então, mas eu pedi para ela gravar um vídeo e ela conseguia urinar por aquela região. Então, provavelmente havia uma angulação, ou esse divertículo ocluía esse caminho. E agora, do ponto de vista prático, ela tem uma bexiga que precisa de uma reconstrução. O ideal seria você ter uma documentação, que a ideia era passar uma sonda de urodinâmica na cistoscopia, já que você não quer cateterizar, estudar a bexiga e propor uma reconstrução, né? Porque ela está tendo infecções, a creatinina já está alterada, então, e o histórico desses pacientes que têm essa cirurgia de bexiga neurogênica, sem perdas, então também é bom porque você não precisaria se preocupar com o colo vesical, como o primeiro doente que a gente apresentou aqui. Então, na verdade, com essas informações, deu para chegar a uma ideia de fazer uma reconstrução da bexiga dela e um acesso para cateterizar o abdominal, que é o que a gente costuma fazer. Aí, o pessoal sempre comenta esses casos com essa anomalia assim, complicada, né? Que às vezes a ressonância
nos dá informações de como ficou essa Uma reconstrução. ressonância que é uma boa. Porque é uma anatomia que foge totalmente daqui que você vê, ó. Até a fase da urina, você cateteriza uma coisa que não sabe onde vai dar. E não, eu acho que o produto final é esse que você apresentou. A gente sabe que é uma bexiga que deve estar jogando contra a saúde dela, né? De que de alguma forma foi reconstruída e que não está tendo condições de ela ter micção espontânea, né? Isso está sendo ruim, a gente precisa ajudar com uma indicação dessa. Mas não tem nenhuma imagem, mas você não teve nenhuma operação, né? Acordou direto. Não, a bexiga dela é uma bexiga pequena, mas assim, eu queria mesmo era uma documentação, seja com uma cistografia ou com um estudo dinâmico. Né? E na prática eu já sabia que a bexiga dela era pequena, então, mas assim, ela precisava de uma solução, ela veio com esse problema e a gente pode mostrar o que foi feito. Foi realizada então uma ampliação vesical, uma sepspaut, com conduto cateterizado, 14 de março, essa é a foto do abdômen dela. Aqui a gente tem um segmento de ilho que foi utilizado para reconformacionar o ilho, reconfeccionado a bolsa. A gente pode notar aqui que foi utilizado um flap do próprio ilho para confeccionar o conduto cateterizado. Uma outra visão da bolsa que foi posteriormente suturada a cúpula da bexiga. E aqui a gente tem a técnica do crossover, né, que a gente pega 2 retalhos de reto abdominal, cruza ele na linha média e o conduto passa no meio dos retalhos cruzados de reto abdominal para melhorar a questão da continência do conduto. E isso aqui é o aspecto final da incisão pós-fechamento. Ok. Está evoluindo bem clinicamente, hoje é o segundo pós-operatório. Né? Já aceitou a dieta ontem, né, Marcelo? Um chá e hoje deve aumentar a dieta. Correr tudo bem, acho que dá para dar alta amanhã também. Para finalizar, você tem um artigo, não é isso? Só uma coisinha dessa dele que mostrar. Então, 13 anos, sexo feminino, melomeningocele operado um dia de vida, no cistovalva, deambula sem auxílio, alérgico a látex, cirurgia ortopédica nos pés aos 5 anos, e nega uso de medicações. Então, padrão miccional, ela micção somente em fralda, não utiliza toalete, utiliza 8 fraldas por dia, incontinência contínua e não tem sensibilidade vesical. Ato intestinal, evacua diariamente em fralda, também não utiliza toalete, não realiza evacuações programadas, nega o uso de medicação laxativa, refere fezes padrão do STOL 1. Ela tem incontinência fecal também, com sujamento da fralda várias vezes ao dia. Então, isso aqui eu trouxe um ultrassom, então a gente pode ver que os rins absolutamente normais, né? Ele dá como uma leve dilatação, mas que aparentemente não é muito importante. E bexiga com grande depressão, paredes finas, conteúdo anecóico. E esse aqui é o estudo urodinâmico dela, né? Então aqui a gente tem pressão vesical, pressão abdominal, pressão detussor, né? Então a gente consegue ver que quando ela chega no enchimento mais ou menos de 100 ml, ela atinge um DLPP que é de 30,4 e a partir dessa pressão ela começa a ter perdas contínuas, né? E aí depois você não consegue mais encher a bexiga e a pressão se mantém estável em 30 por causa da perda contínua. Então, esse é o caso, né? Que a gente discutiu já no ambulatório e a gente pretende agendar uma... Sexta que vem, né? Com a alergia de látex pela manhã. Pela manhã, 7 horas da manhã. Tá. E o cirurgião seria eu, né? Exatamente. Eu vou me organizar com o Sérgio, nós temos cirurgia no consultório, mas eu vou pedir para ele fazer com vocês, eu vou lá, faço e a gente vai manter a rotina, tá bom? Tá bom. Ok. Só apresentar o artigo. Rapidamente o artigo, para a gente ir para o ambulatório, mostra só as mensagens principais referente
ampliação do... Artigo. Que é um artigo que ilustra esse caso de cloaca, né? Bom, vou passar rapidinho. Então, só os autores, olha lá, volta. Olha lá. Autores: Bob DeFore, Pramod Reddy, que esteve aqui, que foi o Brian, que também estava lá, o Eugene Minovich, e o Penha, que é o autor principal, né, que é aquela Andrea Bishop, que é uma brasileira casada com Penha, que é o que fez as cirurgias de cloaca, né, a técnica de Penha, que é a anterossagital posterior. A de Cincinnati, a experiência de Cincinnati. Bom, então esse é um artigo, doença renal crônica, progressão nos pacientes que foram submetidos a reparo de cloaca, né? Ele é lá de Cincinnati, publicado em julho de 2015 no Journal of Urology. Então, a motivação do trabalho foi que a gente já sabe que é uma associação positiva entre interação com função renal, malformações anorretais. E o protocolo de serviço deles lá é uma abordagem agressiva com característica precoce, né? Então ele vai relatar a experiência dele com o resultado do trato urinário superior nessa população com esse tipo de doença. Então foi uma análise retrospectiva de 2006 a 2013 dos casos submetidos no retoplastia sagital posterior, né? E foram analisados todos esses dados, demografia, presença de anomalias renais, detalhes intraoperatórios, tratamento de disfunção renal e reconstrução urológica subsequentes. Também a propriedade urológica de rotina, ultrassom, eletrocitografia hidrodinâmico, com medida LPP e frequentemente era realizada cistoscopia também, ultrassom e ressonância da medula, sempre para avaliar a medula também. Bom, então eu vou passar mais rápido essa parte aqui, só para a gente lembrar então que o desfecho, o multicome principal é a função renal, que ela foi dividida em estágio 1, 2, 3, 4, baseado na taxa de filtração glomerular, que era estimada pela dosagem da cistatina C e utilizada a fórmula de Larson. As cirurgias foram realizadas, então, a maioria foi pelo autor sênior, que é o Alberto Penha, né? Então, são 44 casos no total, porque 11 foram excluídos por causa desses problemas. Então, a gente tem que 27% dos pacientes já foram referenciados para serviço com colostomia, 12% já tinham algum tipo de derivação urinária da escostomia ou ureterostomia. Sobre o trato urinário alto nesse tipo de paciente. Então, a gente vê que 19 dos 44 pacientes tinham hidronefrose, né? Sendo que 19 de 44, 43% eram refluxo vésico ureteral, grau 4 em 10, grau 3 em 7 e grau 2 em 2. E 4 pacientes tinham refluxo vésico ureteral bilateral. Desses pacientes com cloaca, 36% foram submetidos a procedimento urológico concomitante ao reparo da cloaca. Em 15 deles foi realizada uma vesicostomia concomitante à primeira cirurgia e em um deles foi feito um reimplante ureteral bilateral. A idade média da realização da anorretoplastia sagital posterior foi 7,3 meses. O comprimento médio do canal comum nesses pacientes é de 3,5 centímetros e o segmento médio foi de 5,3 anos. Então, desses pacientes com persistência de cloaca, 70%, 68% tem diagnóstico de bexiga neurogênica urodinâmica, né? Que é com ameaça de padrão urodinâmico de risco, né? 15 com documentado com medula amarrada e 27 pacientes com necessidade de cateterismo. Outros procedimentos realizados, 7 desses 44 pacientes, 7 foi necessário fazer um microfanófilo para cateterização de bexiga e ele ampliou mesmo 3, que é 7% dos pacientes. Essa aqui é uma informação interessante.
que o tamanho do canal comum ele é diretamente relacionado ao risco de lesão renal. Então, o risco de bexiga neurogênica, 90% dos pacientes que tinham canal maior que 3,5 tinham bexiga neurogênica associada, e 48% só nos que tinham menor que 3,5. Então, também, na questão do refluxo, 18 dos 19 pacientes que tinham diagnóstico de bexiga neurogênica tinham refluxo, sendo que só 12 dos 25 que não tinham esse diagnóstico desenvolveram refluxo. Tem uma relação causal do refluxo com o padrão miccional, com a disfunção miccional. Na apresentação clínica inicial, 70% dos pacientes com doença renal crônica grau 1, 18% com grau 2, 13% com grau 3, 2% com grau 4. Né? Então, foram 6 pacientes com doença grau 3 e 1 grau 4. Todos os pacientes que tinham doença renal grau 3 ou grau 4 tinham um canal maior do que 5 centímetros, canal comum maior do que 5 centímetros. E todos tinham bexiga neurogênica. No resultado de segmento, então, a abordagem deles com o cateterismo vesical anticolinérgico tiveram 16 dos 44 tiveram melhora da taxa de filtração glomerular, sendo que 2 pacientes que tinham disfunção grau 3 tiveram um aumento na taxa de filtração glomerular de 60, que é um aumento muito grande, e o único paciente que tinha disfunção grau 4 do renal foi transplantado. Então, sobre a discussão, só algumas considerações relevantes. Então, tem uma outra publicação da experiência grande de 20 anos no Reino Unido, que demonstrou 17% de doença renal crônica terminal, sendo que nessa casuística deles, que eles fizeram uma abordagem agressiva com cateterismo e anticolinérgico, eles apresentaram só 2% de progressão para doença renal terminal. Então, na idade de treinamento fecal, ao redor de 3 anos, é realizado um manejo intensivo da constipação, quando ele tem treinamento de controle fecal. E se o paciente ele fica sem incontinência, com enema retal diário, aí é oferecido para ele uma malone para facilitar a vida. Então, esse é o critério que eles utilizam. E, inclusive, eu olhei a referência aqui, tem uns protocolos que eles utilizam para tratamento de constipação lá no serviço deles. Eu baixei esses artigos, que eu acho que é interessante para a gente aqui também. E quando eles fazem malone e metropanof, tem 3 opções táticas, né? Ou a técnica de repartição do apêndice, ou usam tubo de monte, ou neopédico vesicostomia completa de seco. São os jeitos que eles fazem malone lá. Na verdade, o Penha, quando eu publiquei o Macedo Malone, ele escreveu uma carta. Depois você podia dar uma olhada, ele tem uma técnica parecida, que é esse neoapêndico vesicostomia com flap de seco, que ele me escreveu para referenciar e cumprimentar, não sei o quê, mas ele usa no colo direito. É baseado no flap, mas e também ele é longitudinal, não é transverso como é o Macedo Malone. Mas depois você podia ver esse artigo dele, apresenta para a gente semana que vem, que é uma alternativa que eu sei que ele faz, que ele me escreveu quando eu publiquei essa técnica. Bom, é isso, pessoal. Ok. Bom, foi uma reunião muito boa, parabéns. E um último detalhe ali, quando você fez esse último caso daqui da CD, você fez com letra maiúscula. Capital. Que eu acabei fazendo. Só para lembrar, poucas linhas e letra. No slide nunca letra capital, sempre letra baixa. Então, agradecer e convidar vocês para a nossa próxima reunião daqui a um mês, então, e tenham uma boa semana, um bom dia e um bom mês. Né? Gilmar, faça uma saudação final, por favor. Obrigado, Macedo. Você acho que encerrou muito bem e eu fiquei muito satisfeito com a reunião. Nós pudemos aproveitar os casos com abordagens mediante grandes complicações ou grandes condutas e os detalhes que muitas vezes definem o bom e o mau andamento de um tratamento. Parabéns, obrigado, um abraço a todos que estão vendo esse tipo. Ok, obrigado.